Então, estava tudo escondidinho. Ele estava quietinho. Tava eu, meus irmãos, minha mãe, meu padrasto, todo mundo assim, entregues. Andávamos sem paz, sem Deus, sem salvação, né? Achando que a vida era boa, uma vida normal. Aí eu aceito Jesus, a casa virou um inferno. Aí a confusão, sim, instalou ali na minha casa. E eu lembro do meu padrasto falar assim para mim: você mudou. E você mudou para melhor. Amém. Mas eu não aceito. Era assim, bem estampado, não era nada escondido. Uma guerra contra o Cristo, o dono da vida. Eita. Não tinha a ver com... Tanto é que ele declarou: você mudou e mudou para melhor, mas eu não aceito. E a minha mãe, que era uma católica, apostólica, romana, enfim, sofrendo aquela confusão que a casa virou, ela chegou para mim a ponto de falar assim: olha, deixa esse Cristo. Aí, mas mamãe, como é que eu vou deixar Cristo? Não, deixa esse Cristo, porque desde que esse Cristo entrou aqui, através de você, essa casa não tem paz. Eita. Caramba. Era uma paz sem a paz que excede ao entendimento. A gente achava que aquela tranquilidade era paz e não era paz. Mas o que acontecia, ministra? Muita briga, era o tempo todo por causa da igreja. Tudo era por causa da igreja. Se, por exemplo, se eu estivesse assistindo a televisão e eu falasse assim: olha só, isso. Tá falando isso porque é crente. Tá falando isso só por causa desse Jesus e que não sei o quê. E aí começava a brigar um com o outro. Entrava todo mundo numa briga e ficou todo mundo contra mim. É como se eu fosse o pivô. Aí eu falei assim: Deus, então eu vou ficar aqui muda. Aí eu ficava muda. Tá muda por causa da igreja. Tá muda porque o pastor fez lavagem cerebral na sua cabeça. Tá? Aí o negócio começava assim, daqui a pouco ficava aquela briga. Aí aquela briga virava outra coisa, virava outra briga por outro motivo. Então, de verdade, virou um inferno. Eita. Aí meu padrasto passou a beber dentro de casa, passou a ficar enfim, gente, foi uma coisa horrível. Aí até que chegou o dia que a minha mãe chegou e falou: olha, deixa esse Jesus, a mamãe não posso. Nós somos uma família tradicionalmente católica e tal. Esse Cristo que você trouxe para dentro de casa eu não conheço, é diferente do meu Cristo. Caramba. Então deixa esse Cristo. Eu falei: não posso, porque a tradição não vai me levar a nada, mas a salvação sim. Aí ela disse: então, rua, sai de casa. Meu Deus. E eu falei assim: mamãe, eu não quero sair porque eu amo vocês, eu amo minha família e amo Cristo. Aí ela falou: não, escolhe agora, decida agora, ou a família ou esse Cristo. Ela deixava claro esse Cristo. Que ela dizia que o Cristo dela era diferente. O Cristo dela não gerava inferno dentro de casa, né? E aí... Desculpa interromper, mesmo. Quantos anos isso? 18 anos. 18? 18 anos. Então aconteceu tudo rápido. Foi tudo muito rápido. Porque Jesus chegou chegando, irmão. Jesus chegou, incomodou as trevas. É verdade. E assim, talvez, se tem pessoas pensando: mas vai ver que ela ficou fanática, ela ficou tão feliz, que ela... Não. Porque quando eu vi a situação, eu falei: eu não posso pregar dentro dessa casa. Eu tenho que ser sábia. E eu parei de falar, eu não falava mais de Cristo, de igreja, nada. E aí, ela falou assim: tá, então, rua, né? Só que antes da rua, ela me proibiu de ir à igreja, né? Então, foi quase 2 anos. Aceitei Jesus sem conhecer nada. Eu acho que eu frequentei a igreja, acho que uns 3 meses. E aí ela me proibiu de ir à igreja. Qual foi o primeiro pensamento? Uma jovem de 18 anos, fazendo faculdade, trabalhando fora. Qual foi o primeiro pensamento? Independência? Independência. É claro que eu vou à igreja. Quem disse que eu não vou à igreja? E Deus falou no meu coração, mas muito nítido. Quer dizer, muito nítido, né? Nítido. Obedeça. Quando eu ouvi aquela voz, obedeça, falei: tá repreendido, Satanás. É o Satanás falando comigo. Nova convertida, né? É Satanás falando comigo. Aí 3 vezes Deus falou em momentos diferentes: obedeça. Eu entendi que era Deus. Fui para a palavra procurar alguma coisa e vi: não, é Deus mesmo, tem a ver com a palavra. Sempre que você tiver alguma dúvida, busque na palavra, né? Eu não tinha discernimento, eu não sabia discernir a voz de Deus.
Então, para mim, várias vezes que o Senhor falou comigo nesse período, eu não sabia interpretar e achava que era a minha mente ou era o diabo. Porque às vezes Deus vai na contramão, né? Por isso que é bom obedecer a palavra. Deus falou, obedeça. Eu falei, poxa, no meu entendimento, só Satanás ia querer que eu não fosse à igreja. Mas é aquilo que eu falei no início. Não coloque limite em Deus. Deus vai aonde ele precisa ir. E não é não ir à igreja, porque no meu caso não é eu não queria ir, eu fui ordenada a não ir, né? Eu fui impedida de ir, né? E eu fiquei dentro de casa, então assim, você que diz, eu não consigo caminhar com Cristo por causa da família, ou eu não consigo caminhar com Cristo por causa disso, daquilo, não tem porquê. Foram quase 2 anos dentro de casa, sem conhecer a palavra, estudando a palavra escondida, porque não podia, ou eu dava um jeito de botar a Bíblia dentro do banheiro, para ler no banheiro, ou quando eu ia deitar, eu levava a Bíblia para a cama, para ler na cama, porque a coisa chegou num ponto que eles falavam assim, porta do quarto aberta. Porque eles queriam ver, eles sabiam. Quando eu fechava a porta do quarto, eu abria a Bíblia normal, ligava o rádio, tinha umas rádios na época que eu ouvia, enfim. E a porta do quarto, foi proibido de fechar a porta do quarto. Então, eu tive que ficar com a porta do quarto aberta. E Deus, qual foi a palavra de Deus? Obedeça, né? Então, eu não ia arranjar confusão por isso. Então, eu levava a Bíblia para debaixo do lençol, abria assim, até um determinado momento dava para ler, depois não, né? E aí, outra coisa linda que aconteceu. Falei de ler debaixo do lençol, lembrei. Um período desse, eu em casa, aí tinha às vezes assim que eu sentia, sabe assim, quando você tá namorando e tem aquela coisa, aquela emoção, e você sente aquela saudade, você quer estar com o seu namorado, com a sua namorada. Eu sentia saudade de Deus, saudade daquele som da igreja, de poder louvar, de poder falar, glória a Deus, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor, eu te amo. E poder ouvir a pregação, enfim, aquela liberdade, né? Aí um dia desse, eu na cama, tentando ler, nesse dia não estava dando mais para ler. Aí quando eu ouvia passos, eu tinha que fechar, botar a Bíblia e deitar, né? Aí eu falei, meu Deus, que saudade. Saudade de estar na tua casa. Foram só 3 meses do dia que eu aceitei Jesus até o dia que eles me proibiram de ir à igreja. E aí, gente, isso é só para quem crê, tá? Amém, e eu não, amém. Não tem problema você não crer. Quer dizer, é uma pena você não crer, porque você não vai provar dessas coisas, né? Mas eu não posso provar empiricamente para ninguém a existência de Deus, mas nem você pode provar para mim a não existência de Deus. E o que eu estou falando aqui são fatos que aconteceram, né? Não posso negar. E aí, de repente, quando eu falei assim com Deus, Deus, para essa saudade acabar, para eu voltar a ter liberdade de ir à sua casa, eu vou ter que terminar. Eu tinha começado a faculdade de engenharia elétrica. Falei, comecei a faculdade agora, 5 anos de faculdade, para eu conseguir um bom emprego. Vou fazer uma pós-graduação, 7 anos. Deus, até arranjar um emprego para eu sair de casa, porque eu até trabalhava, mas eu trabalhava na própria Veiga de Almeida, e era a troca da bolsa integral. Eu ganhava um salário mínimo que não dava para nada, né? Então, eu falei, até arranjar um emprego, 7 anos, no mínimo, para eu ter liberdade. Quando eu pensei aquilo, mas foi uma tristeza profunda. Falei, a sensação que eu tive foi que eu afundei, assim, sabe, no chão. Aí que começou. Também não sei explicar. Eu tento pegar elementos que a gente conhece para explicar a sensação. Imagina que a gente está aqui dentro desse estúdio e alguém chega com aquele caminhão de concreto e começa a jogar concreto aqui dentro. E eu sentia que o espaço estava sendo preenchido de alguma coisa. E que isso? E eu comecei, aquela tristeza profunda que eu estava se transformou em alegria. E aquela coisa enchendo o quarto até que a sensação que eu tive, imagina o concreto. Quando encheu e começar a me espremer, quando aquilo começou a me espremer, eu ouvi uma voz. E a voz disse assim para mim, Isabela, você ainda não me conhece. Eita. Eu me emociono quando eu lembro disso, gente. E não vou pedir desculpa, não.
Gente, assim, daí eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu acordei, a Bíblia estava no chão, né? Eu não sei se eu desmaiei, eu não sei. Sei que eu acordei, eu estava caída na cama e a Bíblia no chão. E eu querendo chamar aquilo de volta, aquela coisa que eu não sabia. Mas eu sabia que era Deus. Falei, eu quero sentir aquilo de novo, eu quero ouvir aquela voz de novo. E aí aquilo, tentando trazer aquela voz e aquilo. Falei, meu Deus. E é isso.